Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos continuar a análise do nosso livro, Anotações de Processo Civil. Nós estamos na terceira parte do livro que trata sobre o processo nos tribunais. Estamos mais precisamente analisando o sistema de vinculação a certos pronunciamentos judiciais. Vamos tratar do tópico que aparece na tela para os senhores, a abertura do sistema provocada pela nova compreensão do direito na tradição jurídica romano-germânica. Vamos ao ponto. Procuramos demonstrar nos últimos itens que o advento e consolidação do neoconstitucionalismo, do pós-positivismo e da hermenêutica lógico-argumentativa acarretaram mudanças paradigmáticas a respeito das teorias da Constituição, da norma e da interpretação, provocando uma guinada na compreensão do direito pela família romano-germânica do civil law. O anseio dos revolucionários franceses de supremacia do legislativo em relação à definição do direito, que posteriormente veio a ser transformado em verdadeiro dogma, não se sustenta mais, tendo sucumbido diante do impacto provocado pelas mencionadas alterações. Com efeito, o princípio da legalidade assume nova leitura no sistema jurídico contemporâneo, especialmente em função da relação de subordinação que mantém em relação à Constituição. O direito deixa de ser formulado exclusivamente pelo poder legislativo e passa a ser construído mediante o trabalho conjunto de juízes e legisladores. A recepção do constitucionalismo contemporâneo e o modo de atuação judicial consubstanciado na concretização das regras abertas, assim editadas propositalmente pelo legislativo, culminaram em uma magistratura que passa a atuar como garantidora da concretização dos direitos fundamentais situados na Constituição, postura absolutamente distinta daquela almejada pelos idealizadores do civil law. Ocorre que esta nova forma de se compreender o direito também provoca algumas mazelas, ao menos de forma potencial, à estrutura jurídica, com especial destaque à segurança jurídica e à isonomia prometidas pela Constituição. A abertura do sistema, ao passo que possibilita a aproximação entre o direito e a moral, também provoca insegurança jurídica e tratamento jurídico distinto a jurisdicionados que se encontram em situações fáticas idênticas, na medida em que a tarefa de fechar o sistema compete aos juízes. O ponto de tensão se encontra na extensão da liberdade que se concede aos juízes nesta tarefa interpretativa do texto, quando da concretização, da criação da norma. Uma vez que as leis contêm apenas o início do processo interpretativo, que será complementado em juízo, os jurisdicionados não poderão orientar suas condutas com segurança se cada juiz tiver liberdade irrestrita para definir o conteúdo das normas. No mesmo sentido, a isonomia será desrespeitada se, em casos idênticos do ponto de vista jurídico,
as partes receberem respostas distintas do judiciário em função dos juízes terem chegado a conclusões opostas após percorrerem todo o iter procedimental da interpretação. Nos tópicos que seguem, abordaremos a legitimidade de mecanismos destinados a restringir a liberdade dos juízes no ato de concretização das normas, bem como a análise dos mecanismos eventualmente existentes no ordenamento jurídico vigente no Brasil e seus requisitos de eficácia. Quanto ao ponto, houve nítida aproximação entre as tradições jurídicas do Common Law e do Civil Law em relação à função exercida pelos juízes. É o que se extrai de Glauco Salomão Leite, e aí vou fazer a leitura de uma citação direta que eu trouxe à baila aqui, uma passagem doutrinária, portanto. Sob essa perspectiva, percebe-se que a aproximação entre os sistemas anglo-saxão judicialista e o continental codicista decorre de alterações estruturais que este vem experimentando ao longo dos anos, com a falência dos postulados do Estado de Direito legalitário, o que tem gerado uma valorização da jurisprudência dos tribunais superiores, notadamente dos que exercem a jurisdição constitucional em caráter definitivo. É nessa perspectiva que se considera a aproximação entre esses sistemas jurídicos, isto é, por força da crescente importância que tem assumido a jurisdição constitucional nos países europeus continentais. Isso, de fato, tem provocado na prática uma aproximação entre tais modelos, de modo que a jurisprudência criada pela jurisdição constitucional tem assumido extrema relevância na concretização dos conteúdos constitucionais. E aí está ao lado da nota de rodapé número 399, cuja referência aparece na tela aí para os senhores, e aparece também aqui embaixo, referenciada aos senhores, a citação completa para que os senhores possam efetuar a consulta, se houver interesse. Sigo. Na tradição jurídica do Common Law, como vimos, há a previsão do stare decisis, destinado a conferir unidade ao direito. E aí, vejam uma próxima nota de rodapé, de número 400 agora. Eu vou passar o mouse rapidamente para que ela apareça na tela para os senhores. Ela vai aparecer incompleta. Eu deixo de efetuar a leitura para que o vídeo não fique muito extenso. Conforme o texto for avançando e a tela vai subindo, a nota de rodapé número 400 vai aparecer embaixo para os senhores e vocês podem efetuar pause no vídeo para fazer a leitura. Então, na tradição jurídica do Common Law, como vimos, há a previsão do stare decisis destinado a conferir unidade ao direito e uniformização dos provimentos jurisdicionais, sustentando-se desde 1861 a obrigatoriedade de observância da norma jurídica fixada no precedente em relação aos demais casos análogos supervenientes. Em relação ao Civil Law, a seu turno, essa vinculação aos julgamentos pretéritos vem recebendo, de forma acentuada, atenção especial por parte dos operadores do direito. Indicando esta crescente relevância dos precedentes nos sistemas jurídicos da tradição romano-germânica, colhemos a seguinte passagem extraída de José Rogério Cruz e Tucci. Por paradoxal que possa parecer, vem assinalado que, sob o prisma da história do direito moderno, os sistemas de direito codificado também conheceram, além da força natural dos precedentes persuasivos, precedentes com eficácia vinculante, sendo certo que entre estes sobressaía a jurisprudência de cortes superiores, precedentes verticais, como, exemplo grácia, os arrêts de règlement do parlamento francês, os julgamentos das causas maiores da rota romana da Itália pré-unitária, o regime de assentos da Casa de Suplicação em Portugal, o pré-julgado trabalhista no Brasil e ainda hoje o controle exercido pelo Tribunal Constitucional Espanhol sobre as decisões que contrariam precedentes judiciais. E a inusitada regra constante do artigo 1º, a linha 2 do Código Civil Suíço, que outorga ao juiz, diante da lacuna da lei, o poder de criar a regra aplicável ao caso concreto. Se olharmos ainda mais para o passado, iremos verificar que o usus do precedente, acentuado na casuística, constitui um método cuja característica fundamental independe da época, do sistema jurídico ou da natureza da função exercida pelas pessoas que o empregam. A principal razão de se pensar na vinculação aos precedentes no Civil Law decorre da má compreensão da liberdade judicial quando da tarefa de concretização da norma,
resultando em um estado caótico de divergência jurisprudencial, ainda mais acentuado pelo fenômeno do elevadíssimo número de demandas que vêm sendo propostas, fazendo surgir a necessidade de uniformização das decisões proferidas pelo Poder Judiciário quando do exercício da tutela jurisdicional. E aí apareceram outras notas de rodapé, de número 403, 404. Eu faço as mesmas considerações que havia feito lá atrás. Os senhores podem fazer a leitura, dando pausa na tela. As notas de rodapé encontram-se aqui, aparecendo agora para os senhores. Sigo. Como vimos, o aumento de atribuições conferidas ao Estado com a instituição de um constitucionalismo compromissório e dirigente trouxe ao âmbito público matérias antes reservadas à esfera privada, o que fez com que o polo de tensão que no Estado liberal se manteve no Legislativo e no Estado social no Executivo migrasse para o Judiciário. Este fato vem gerando um aumento considerável no número de demandas, forte no papel transformador que o direito passou a assumir. Acrescenta-se a este cenário a complexidade das sociedades contemporâneas, o que resulta no advento de conflitos complexos, variados e em grande quantidade. Diferentemente do que ocorria até meados do século passado, em que os litígios consistiam predominantemente em conflitos privados e individuais, relacionados a direitos de propriedade, de família, contratuais, possessórios, os litígios contemporâneos envolvem a concretização de direitos de conteúdos os mais diversificados: saúde, habitação, educação, informática, novos formatos de família, dentre outros. E principalmente caracterizam-se por alcançar um grande número de pessoas, os chamados conflitos de massa. No caso específico do Brasil, há de ser ressaltado o significativo incremento de direitos operado pela Constituição de 88 e o movimento de ampliação do acesso à justiça que se deu de forma conjunta no texto constitucional e na legislação infraconstitucional. Como resultado da soma desses fatores, verificamos a crescente busca pela solução do Poder Judiciário e a consequente proliferação dos processos de massa, assim entendidos os conflitos que se estendem por toda a sociedade, sendo alcançada a esfera jurídica de várias pessoas, por vezes até mesmo indetermináveis, ensejando a propositura de milhares, por vezes milhões, de processos em que se discute direitos individuais homogêneos. Dessa forma, mais uma citação direta doutrinária, aspas, quando de um conflito de massa, porque abrange este várias pessoas em virtude da complexidade inerente das relações jurídicas atuais, resultarem de direitos meta-individuais ou individuais em virtude de uma mesma origem, uma mesma causa, de fato, deverá haver a uniformização de decisões não uníssonas, pois todos os titulares, indeterminados quanto aos primeiros e determinados quanto aos segundos, merecem a mesma solução ante a concretização da tutela jurisdicional. Para tanto, é indiferente que tais direitos tenham sido deduzidos em ação individual ou ação coletiva, já que em ambas se pressupõe que a tutela jurisdicional aponte para uma única solução. Este recente interesse do legislador brasileiro pela instituição de um sistema de precedentes não é o suficiente para nos retirar do grupo de países que adotam o modelo jurídico do civil law, pois o produto legislativo ainda exerce significativa influência em nosso ordenamento jurídico. Nossa legislação sofreu inúmeras alterações com vistas à promoção da uniformização e previsibilidade das decisões que emanam do Judiciário, em homenagem às garantias constitucionais da isonomia e da segurança jurídica. No entanto, estas inovações legislativas ainda não surtiram os efeitos almejados, sendo corriqueiro encontrarmos decisões judiciais que desrespeitam entendimentos consolidados nos tribunais superiores incumbidos pela lei maior de uniformizar a interpretação da lei federal e zelar pelo respeito à Constituição. Não há dúvida que a mera modificação do texto da lei não será suficiente para tornar efetivo o respeito ao sistema de precedentes que se vê consolidado no novo Código de Processo Civil. Faz-se necessário que se empreenda uma mudança cultural dos nossos operadores do direito, o que evidentemente demandará ainda algum tempo de maturação. Nesta toada será imprescindível, dentre outras posturas, que se modifique a forma como os julgados paradigmáticos dos nossos tribunais superiores são recebidos pela comunidade jurídica. Neste mistério, torna-se urgente a adequada compreensão da função que foi deferida pela Constituição a estas cortes. Se, de um lado, atribui-se aos membros do Judiciário o poder de construir a norma jurídica em complementação ao legislador, foi necessário, de outro lado, instituir mecanismos que impedissem a proliferação de uma multiplicidade de normas jurídicas para casos juridicamente iguais. É nesse sentido que o dever de respeito aos precedentes firmados pelos tribunais superiores deve ser compreendido, ou seja,
como uma limitação à liberdade judicial decorrente da virada do direito provocada pela fusão do neoconstitucionalismo, do pós-positivismo e da hermenêutica lógico-argumentativa. Nestes termos, a existência de precedentes oriundo do Tribunal Superior será um relevante elemento a ser utilizado pelo intérprete no processo de interpretação e construção da norma jurídica, a ser utilizada no caso concreto. O desrespeito aos precedentes escora-se na falsa suposição própria dos revolucionários franceses, civil law em sua matriz embrionária e ultrapassada, portanto, de que a segurança jurídica poderia ser inteiramente satisfeita pelo modelo codicístico, edifício jurídico completo, íntegro e portador de normas jurídicas prontas e acabadas. As leis da atualidade, no entanto, são dotadas de generalidade e equivocidade em seus textos, reclamando a intervenção judicial para sua concretização, e mais precisamente o modelo de respeito aos precedentes para a promoção da segurança jurídica, da isonomia e da certeza do direito. No atual estágio de desenvolvimento do direito no civil law, tem sido atribuído às Supremas Cortes a insígnia e função de definir o sentido do direito, estabelecendo, em última medida, a adequada interpretação do texto da lei, razão pela qual se revela imprescindível a observância de seus precedentes pelos juízes que lhes são inferior na estrutura jurídica. Estas cortes passam a assumir a missão de orientar a vida em sociedade, pois complementam a atividade do legislador e representam a posição mais elevada do poder judiciário. Esta necessidade torna-se ainda mais premente em nosso sistema jurídico em função da adoção do modelo misto de controle de constitucionalidade, o que inclui métodos de controle abstrato e difuso de constitucionalidade dos atos normativos, aproximando-os ainda mais do modo como os juízes norte-americanos aplicam o direito. Nestes sistemas, todos os magistrados possuem o poder e dever de exercer o controle de constitucionalidade das leis, incidentalmente em todos os processos. Sempre se afirmou que o controle difuso de constitucionalidade, desenvolvido incidentalmente ao julgamento de um processo cuja pretensão não consiste diretamente na declaração da inconstitucionalidade, produziria efeitos apenas entre as partes que dele participaram, diferentemente do controle concentrado de constitucionalidade que, por força do parágrafo 2º do artigo 102 da Constituição, bem como do parágrafo único do artigo 28 da Lei 9868 de 99, produz efeitos contra todos, inclusive de forma vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à administração pública federal, estadual e municipal. Tal consequência somente seria obtida naquele modelo difuso de controle de constitucionalidade, mediante a intervenção do Senado Federal, que, nos termos do inciso 10 do artigo 52 da Constituição Federal, pode suspender a validade da lei declarada inconstitucional pelo STF pela via incidental. Recentemente, no entanto, parcela da doutrina da jurisprudência passaram a sustentar a equiparação do modelo difuso ao modelo concentrado quanto aos efeitos das declarações de constitucionalidade proferida pelo STF. Segundo essa corrente, os motivos determinantes da declaração de inconstitucionalidade seriam aptos, portanto, a produzir efeitos contra todos, inclusive de forma vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à administração pública federal, estadual e municipal. Trata-se da adoção da teoria do stare decisis em matéria de controle de constitucionalidade, reconhecendo-se que todas as decisões proferidas pelo tribunal, incumbido pela Constituição de ser o guardião de sua interpretação, mesmo aquelas proferidas pela via incidental, devem ser respeitadas pelos demais órgãos do Estado. Esse movimento de se atribuir eficácia às decisões de inconstitucionalidade do STF provenientes do controle difuso já havia sido iniciado, na verdade, pela Lei 9756 de 98, que introduziu o parágrafo único ao artigo 488 do Código de Processo Civil de 73, o que foi revogado. Pensar de modo distinto seria aceitar a hipótese de múltiplas interpretações a respeito da Constituição, o que feriria de morte o princípio da unidade da Constituição. Com efeito, se a segurança jurídica e a isonomia são atingidas pela desintegração da jurisprudência a respeito da adequada interpretação dos textos infraconstitucionais, ainda mais lesiva seria a ofensa da adequada interpretação da Constituição. Ao se admitir que qualquer juiz concretiza a norma constitucional de modo diverso daquela definida pelo STF, em idêntica situação jurídica, seria o mesmo que lhe atribuir um poder nunca antes experimentado, nem mesmo no common law. Daí se extrai a oportunidade e conveniência da adoção, entre nós, de mecanismos de vinculação jurisprudencial nos moldes do stare decisis, como limitação à liberdade judicial de concretização das normas jurídicas, em homenagem à segurança jurídica e à isonomia. Com isso, a gente fecha esse tópico da aproximação, da abertura do sistema provocada pelos fenômenos
do neoconstitucionalismo, pós-positivismo, a nova hermenêutica jurídica, a abertura do sistema do civil law e o motivo pelo qual ele vem se aproximando do common law no que se refere à técnica de vinculação a certos pronunciamentos. A partir do próximo vídeo, nós trataremos, como consta agora destacado na tela para os senhores, da força vinculante de certos pronunciamentos judiciais. Tá certo? Então é isso. Por hora é só, meus amigos. Fiquem todos com Deus e até uma próxima.